Paz do Senhor Jesus, boa noite a todo que nos ouve. Sou o pastor Wilson, da Igreja Pleno Avivamento, pastor presidente. Estamos iniciando esse vídeo, então peço para que você que está nos ouvindo, curte, comenta, compartilha e inscreva-se. Tem uma palavra de fé hoje para o seu coração. Se encontra no livro de João, capítulo de número 5. A epígrafe do texto é o paralítico de Betesda. Eu vou ler o 1 e o de número 6 para vocês, tá bom? Algum tempo mais tarde, Jesus subiu a Jerusalém para assistir a uma festa dos judeus. Versículo 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ser curado? Amém, meus irmãos? O Senhor lhe colocou essa palavra no meu coração ontem, né? E eu quero compartilhar a fé deste homem, deste paralítico do tanque de Betesda. Todos nós conhecemos, né, esta passagem, uma passagem muito pregada no mundo evangélico, né? Sabemos que os judeus eles tinham dias de festividade, de fazer as suas festas, e essa festa que Jesus está indo é uma festa judaica, a qual se encontrava em Jerusalém, era a festa da Páscoa. E a Bíblia diz que Jesus então está indo para a festa e antes de chegar em Jerusalém, ele para ali no tanque de Betesda. Todos nós sabemos que os judeus, no dia de sábado, tem essa festa. Então Jesus ele para neste lugar e é impressionante dizer que a história vivenciada é um homem que há 38 anos está enfermo, né? Um homem que há 38 anos está numa situação, para nós olhando, deplorável, até mesmo de miséria, porque Deus ele nos fez perfeito e a enfermidade toma conta de nós mediante ao pecado do passado, né? Então nós sabemos que o que ele está passando é algo terrível, né? Para alguém, para um ser humano principalmente para um filho de Deus. E Deus ele não gosta dessas coisas. Mas Deus ele tem propósito na vida de cada um de nós, né? Então esse homem ele vivenciou esse propósito 38 anos. E a Bíblia vai dizer que por passar 38 anos nesse mesmo estado lamentável, aonde um anjo às vezes de tempo em tempo descia ali no tanque de Betesda e agitava a água. E a Bíblia ela é fiel em dizer que todos que ali desciam aquela água, ela era curada de qualquer enfermidade, né? Então nós vemos um homem que está ali 38 anos tentando descer as águas e não consegue porque tem uma enfermidade. Eu vejo um homem que está perseverando na fé, porque às vezes ele olha, um cego desce e é curado. Às vezes, quando a água é agitada, alguém desce, um paralítico desce e se levanta. Um leproso entra na água, sai e está curado. Qualquer enfermidade. Então são 38 anos ele olhando aquilo e tentando a vez dele, mas não conseguia. Quando eu olho para um homem assim, eu fico abismado com o que ele está passando, né? Só que o corpo que ele está não ajuda, os nervos não ajudam, a carne não ajuda. O que? A ele se a ele se lançar nas águas. Mas nós que somos cristãos, nós que confiamos em Deus, acreditamos em Deus, ainda que amarrem as nossas mãos, ainda que amarrem as nossas pernas, o diabo nunca amarrará a nossa vontade de glorificar, de bendizer e de exaltar o nome do Senhor. Então ele estava ali enfermo, de uma maneira a qual ele não conseguia se mover, se locomover, mas os olhos dele contemplavam os milagres que aconteciam, os olhos dele contemplavam os milagres que aconteciam, os ouvidos dele ouviam as pessoas que entravam e saíam gritando: estou curado, e ele nessa mesma necessidade. Pois bem, a Bíblia diz então que Jesus ele resolve passar dentro deste tanque, no pátio, onde havia 5 alpendres.
E é interessante isso aqui, irmão, porque é tempo de festividade. E esse dia, o tanque de Betesda está com muito mais gente do que nos dias anteriores, nos dias normais. Por quê? Porque está tendo uma festividade. Então, maior é a quantidade de gente que está dentro deste lugar. E é impressionante te dizer isso daqui. A Bíblia diz que Jesus entrou dentro deste lugar, onde havia uma grande concentração de gente. Tinha pessoas que eram de Nazaré, tinha pessoas que eram de Cafarnaum, tinha pessoas que eram de todos os lugares onde Jesus já tinha operado o milagre. O impressionante é que Jesus entrou dentro daquele lugar com muito mais gente e ninguém reconheceu Jesus. Você já parou para pensar nisso? Então Jesus entrou, muita gente, o Senhor já tinha um propósito. O propósito do Senhor era ir nesse rapaz que estava enfermo. Então ele chegou, entrou, e eu fico olhando e pensando na minha cabeça, mas como ninguém reconheceu Jesus? Sendo que uma multidão, Jesus aonde parecia, ele arrastava uma multidão. E essa multidão que estava ali dentro, ninguém conhece Jesus. Isso me remoeu por dentro. Mas teve um momento que Jesus, ele rompeu o tempo. Ele se apresentou diante daquele que estava perseverando. Ele se apresentou diante daquele que estava com uma necessidade. Você já parou para pensar nisso? Olha que coisa linda e maravilhosa. E o que é o que eu fico mais abismado é que como Jesus entrou, aquela grande multidão não reconhecera, não conhecera. Muitas das pessoas que estavam lá dentro, eu tenho a plena certeza que já tinha visto Jesus, já ouviu falar de Jesus. E Jesus olha para ele e diz para ele: queres ser curado? Isso mexe com o meu cativo. Por quê? Porque Jesus, ele sabe da tua necessidade. Ele sabe do que você precisa. Ele sabe o que você precisa. Olha a resposta dele para Jesus: Senhor. Isso mexeu comigo, irmão. Por quê? Nós estamos olhando para um homem que está desesperado. Um homem que há 38 anos é motivo de chacota. Pessoas que passam por ele não ajudam ele a entrar dentro da água. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. É uma pessoa que era para estar magoada. É uma pessoa que era para estar com o seu sistema nervoso abalado. Afinal, são 38 anos na mesma prova, são 38 anos no mesmo lugar, do mesmo jeito, vendo a pessoa ser curada. E ele mesmo disse: Senhor, não tem ninguém que me ajude a entrar dentro da água. Jesus faz uma pergunta: queres ser curado? Olha a mansidão deste homem, mediante a tudo que está passando. Preste bem atenção. Senhor. Quantas vezes, irmão, muitos de nós, dentro da igreja, por uma palavrinha de nada, já escancaramos. Muitas das vezes, com a palavrinha falada, errada, dentro da igreja ou dentro de casa mesmo, já escandalizamos. Queremos sair da igreja por causa de algo pequeno, mal falado, que dá para corrigir, mas não. Primeiro somos nós, não olhamos o próximo. Talvez a pessoa que falou com você estava no mesmo estado com ele, mas não tinha capacitação que ele tem para reconhecer o Senhor na sua vida. Vocês estão percebendo o que eu estou querendo dizer para vocês? Persevera. Não sei o que você está passando, não sei a tua necessidade, mas eu te apresento um Jesus que manda te dizer hoje: levanta-te e anda-te. Hoje Jesus eu trouxe aqui para te dizer: vou eu curar você da mágoa, vou eu curar você da desilusão, vou eu te tirar daquele lugar, aleluia Jesus, a qual tentaram te matar. É isso. O Senhor, ele reconhece o que nós precisamos. Basta apenas nós reconhecermos a obra dele sobre as nossas vidas. É interessante que o Senhor, ele olha para ele e fala assim: olha, levanta
anda, cata-te a tua cama e sai. A Bíblia diz que imediatamente ele cata o leito dele e sai. Algumas Bíblias trazem a tradução cama, leito, né? São todas as mesmas coisas. Mas o Espírito Santo de Deus, ele colocou o meu coração. Na Bíblia, para nós cristãos, leito tem muitos sentidos e significados. Seja, o leito do descanso, o leito matrimonial entre você e a sua esposa, e também há o leito da morte. Deus me trouxe hoje aqui para te dizer, não importa o processo que você está passando, simplesmente continue firme na presença dele, sendo direcionado por ele, e ele está dizendo para mim e para você, estou eu te tirando desse leito de morte espiritual, porque eu te escolhi, porque eu sei o que você está passando, e no tempo certo eu ajo na sua vida. Deus só manda te dizer assim, ó, tenha fé, persevera, continua, o melhor de Deus está por vir na sua vida. Amém, meus irmãos? Que Deus possa falar ao coração seu, que Deus possa tratar contigo, que Ele possa te abençoar, que Ele possa te revestir. Amém? Fique com essa palavra, guarde ela na tábua do seu coração. Curta, comenta, compartilha e escreva. Amém? Fique com Deus, vem correndo, vem para pleno. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Amém.